Oremos então, queridos, para iniciar nossa aula. Senhor nosso Deus, o Senhor que é soberano e soberanamente belo, e cada uma das outras características do Senhor se comunica com sua soberania. O Senhor é soberanamente tudo, Deus. O Senhor é livre de fato, perfeito e inconcebível para a nossa mente. Ai de nós se o Senhor não se revelasse, Deus. Muito obrigado, porque aprove ao Senhor se revelar não só na beleza da sua criação, mas também nas suas escrituras. Obrigado por Cristo, a revelação especial do Senhor, as próprias escrituras que revelam Cristo para nós, o nosso Salvador. Obrigado porque o Senhor planejou ser glorificado de forma que nós somos livres da condenação, Deus. O Senhor quis ser glorificado por meio da nossa liberdade e do nosso perdão. E nós só aproveitamos disso, pela graça. Muito obrigado por isso, obrigado por essa Sim. reunião de hoje, por esse estudo que teremos agora conduzidos pelo irmão Tiago. Obrigado, Senhor, por essa alegria dessa reunião e por podermos, no meio da semana, estudarmos as suas escrituras que, infelizmente, Deus, mas ainda para a sua glória, nós nos distanciamos dela durante a semana, né? Domingo parece tão perto do Senhor, no culto, no sermão e de manhã. Na segunda-feira mesmo nós já esquecemos do que foi pregado no domingo, já nos distanciamos das escrituras. E que bom que na terça podemos, apesar do nosso pecado, nos reunir para estudar suas escrituras de novo. Amém, Obrigado, Deus. Senhor, e que o Senhor nos faça, como o Tiago sempre fala, amar as suas escrituras, não somente entendê-las, mas amá-las. E Amém. que o Senhor nos santifique para que possamos praticá-la, sendo santo como o Senhor é santo. Obrigado, Deus, nós oramos em nome do seu Filho amado, porque é por meio dele que temos paz com o Senhor, e que seja feita a sua vontade, não a nossa. Abençoe com o Tiago e todos nós ouvintes também, para que o nosso coração esteja aberto para o teu Espírito Santo aplicar as suas escrituras no nosso coração. Amém, Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Amém? Tá conseguindo ver, querida? Uhum. Então, você quer que eu te entrego? Vou te entregar o celular aqui? Não, aqui, dá pra me ver normal. Daqui dá pra você ver Colocar tranquilo. óculos. Então tá ok. Vamos ler, para iniciar, nós vamos ler um texto e vamos pegar ele para a gente poder, ele vai ser a base da nossa aula, que ele vai dar o tom desse final que nós vamos estudar, terminar, né, o livro de Reis, para finalizar ele, esse será o tom, o qual é o autor do livro de Reis, não é o tom que o autor do livro de Reis colocou como tom principal do livro, mas é um dos caminhos os quais eu gosto muito de levar quando a gente faz estudo no livro de Reis, ou quando eu vou ler, isso fica sempre, quando eu passo para esse texto, fica sempre na minha cabeça como algo muito importante. Então, 1 Reis, né, o capítulo 19, certo? Eu vou ler aqui eu vou ir lendo aqui no slide. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faças os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegou a Berseba, que é de Judá. Deixou ali seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou,
e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou uma segunda vez, e tocou, e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Ele disse, tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Nizi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Então ele deixou os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse, vai e volta. Pois, que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então levantou e seguiu Elias, e o servia. O ponto central desse texto, que é o ponto central que eu quero trazer para a nossa aula de hoje, a qual eu preparei aqui uma linha de raciocínio para nós podermos seguir, é o seguinte: eu queria trabalhar como que nós, e na verdade, a maioria das pessoas não conseguem compreender o que Deus quer fazer com as coisas que Deus faz. As pessoas veem o mundo acontecendo e você vai ver diversas pessoas, de diversas maneiras, falando que Deus, as coisas não estão, de certa forma, no controle de Deus, ou que estão no controle de Deus, mas as pessoas conseguem mudar os planos de Deus. Por quê? Porque as pessoas fazem isso? As pessoas fazem isso porque elas acreditam que as coisas não estão dando certo. E por acreditarem que as coisas não estão dando certo, porque elas não estão caminhando de acordo com o que elas planejaram, elas acreditam que Deus não está controlando. Ou isso é um aspecto. Outro aspecto é as pessoas que acreditam
que, de certa forma, Deus está controlando, e Deus está querendo dizer alguma coisa com as coisas que estão acontecendo. Então, ou seja, Deus continua soberano. Só que eu não entendo o que Deus está querendo dizer. Ou as pessoas também, dentro desse aspecto, são dois, né? Mas dentro desse, que é Deus controlando soberanamente, e as pessoas não conseguindo entender, elas estão aguardando a hora que Deus vai esclarecer através de um grande ato de bondade, de compaixão para com elas, de graça. Então, por quê? Porque elas não estão entendendo a mensagem nos aspectos que ela vem. Então, nós vamos trabalhar isso um pouco disso hoje, ok? Então, vamos para esse slide. Eu vou pegar o slide anterior só para fazer um breve resumo, mas não precisa nem voltar, não, tá, Wesley? A gente pode continuar, eu vou falar um pouquinho aqui e a gente já continua. Os reis de Israel, né? Após a morte de Salomão, né, nós vimos isso, a maioria dos reis, tanto do norte quanto do sul, fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Em desobediência. Apesar disso, houve alguns reis que fizeram o que era bom, e nós destacamos que 20 reis do sul, dos 20 reis do sul, do norte, não, apesar disso, houve alguns reis. Do sul, 12 se comportaram com maldade, somente o restante, né, 8 fizeram o que é o bom aos olhos do Senhor. Já do norte, todos os reis, né, do norte, não houve nenhum, né, que se comportasse de maneira adequada, né? Então, nós estamos nessa balança, né? Há mais reis fazendo mal do que fazendo bem. Nós vamos falar um pouco sobre isso também hoje. E a Bíblia fala, né? O livro fala que sobre os reis do norte que seguiram os caminhos de Jeroboão. Seguindo os caminhos de Foi Jeroboão. o primeiro rei do norte. Então é sempre assim, seguindo os caminhos de Jeroboão. Jeroboão, porque Jeroboão, ele que instituiu aquilo que o autor dos reis vai falar que é o pecado pelo qual Deus condenou a nação inteira, né, o norte e o sul, que é a idolatria, né, a idolatria é o pecado. Então, não importa se ela é grande ou pequena, não importa se o rei adorou Deus juntamente com os outros deuses, né, porque as pessoas acreditam que de alguma forma isso pode ser equilibrar. Eles não acreditam que isso pode ser pior, né? Mas sempre é o mesmo pecado da idolatria. Então, Deus envia os seus profetas, e nós vamos fazer um estudo a respeito dos profetas. Vamos trabalhar um estudo de caso hoje a respeito dos profetas, né? Então, no meio do livro, nós vemos o profeta Elias, que se apresenta diante de Acabe, marido de Jezabel. A religião oficial de Israel agora era a adoração ao deus Baal, né? Interessante, né? Não passou um tempo muito grande e a religião oficialmente. Por que nós fazemos isso? Por que nós dizemos isso? Porque que parece, de fato, que não há adoração mais a Deus e sim adoração a Baal. Por que vocês acham? Uma pergunta até boa, e fácil de responder, né? Pergunta a motivação mesmo que gerou isso ou a prova disso nas escrituras? A prova disso, a prova de que parecia que a adoração era primariamente a Baal e não a Deus. O texto que nós acabamos de ler fala sobre o que Elias pensava sobre o assunto. E ele pensava que só tinha ele. Se ele pensava que só tinha ele, então realmente a situação era horrível. Pois pensa só, ele era o profeta de Deus, que ouve a mensagem de Deus e acredita que só sobrou ele no reino inteiro. Esse é o ponto. Então, a adoração a Baal era a adoração primária e única. A nação inteira adorava Baal. O profeta de Deus estava definitivamente dizendo que não havia sobrado ninguém que adorava a Deus, só ele. E ele fala assim, já que só sobrou eu, me mata, Senhor, me leva, eu não tenho motivo para ficar aqui. É isso que ele diz lá na árvore, quando ele pensa, falou, olha, todos morreram, e eu fui lá e matei os adoradores de Baal, e ainda assim não surtiu um resultado adequado, né? Tá falando isso antes do nosso estudo agora.
Então, ele vai dizer, não, se só sobrou eu, não tem por que eu viver. Só como é que eu vou combater? Então, ou seja, essa é a religião oficial de Israel, Baal. Ô Jefferson, boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite, rapaziada. Deus abençoe todos. Amém. Então, Elias profetiza contra Acabe e sobre uma terrível seca em Israel, e logo é enviado a Serepta, promovendo de forma milagrosa a casa de uma gentia para repreender a Israel. Nós vamos fazer um estudo de caso agora, irmãos, a partir desses slides. Vamos terminar esse aqui, Wesley, e a gente começa esse estudo de caso. Deus usa Elias para reviver o filho morto da viúva, que acreditava que sua iniquidade tinha matado, que acreditava na viúva que sua iniquidade tinha matado seu filho. Então ela declara que Deus é verdadeiro e Elias o seu fiel mensageiro. Inicia-se, a disputa de Elias com os sacerdotes de Baal. Depois nós vamos ver essa disputa, mas depois dessa disputa que nós vamos ver o que é o texto que nós lemos, entendeu? Então nós vamos falar um pouco sobre os profetas, a dinâmica que era a dinâmica de Israel. Eu já falei isso em outras vezes e eu acho que esse é o momento de falar isso nessa aula. O padrão comum das religiões antigas, nós já falamos sobre isso, né? Em quase todas as religiões do mundo antigo, os reis e sacerdotes cooperavam-se mutuamente, né, para os seus benefícios. Ou seja, um rei queria uma vitória, uma colheita, alguma coisa assim, ele falava com o sacerdote, por sua vez, conversava, né, com o Deus e barganhava com o Deus. Então eles ofereciam sacrifícios, às vezes humanos, né? Às vezes humanos. Israel fez isso muito, né? Sacrificou seus filhos. Para quê? Para aplacar a ira dos deuses, né? Ofereciam essas coisas para eles poderem terem os benefícios que eles procuravam. Assim eles conseguiam o que queriam. Era uma barganha com a divindade. E assim funcionava todas as religiões. Todas as religiões. O governante buscava o sacerdote para apaziguar a situação diante do Deus, para que pudessem prosperar juntos. Você pode pensar que isso é uma coisa muito antiga, mas na época da Odisseia, o rei, esqueci o nome dele, que era o rei de Troia, ele, para tomar todas as decisões, reunia-se o conselho de guerra, e no livro diz que reunia-se o conselho de guerra, e uma das figuras mais importantes era o sacerdote de Apolo. Então, ou seja, todas as decisões elas eram tomadas de que maneira? Se perguntava ao Deus deles lá o que eles fariam. Aí o sacerdote falava, se vocês têm que sacrificar isso, dar tanto de dinheiro para o templo aqui, e eu vou orar a Apolo, e Apolo vai abençoar, e nós vamos ganhar essa guerra, ou não, né? Era assim que funcionava. Então, ou seja, sempre tinha essa cooperação, né? Agora em Israel é engraçado, totalmente diferente. O cenário em Israel nesse momento é muito diferente. Os reis, eles não conseguem a cooperação dos profetas de forma alguma, nunca. Os seus profetas sacerdotes não conseguem cooperação do rei para com Deus também. E o que acontece? Os profetas e sacerdotes de Israel, os legítimos, né, os verdadeiros, não os profetas maus, os profetas maus e ruins, mas eles têm um relacionamento profundo com Deus verdadeiro. Esses, né, eles não eram comprados ou manipulados. Na verdade, eles morriam. E eles não morriam simplesmente porque eles viravam e falavam assim, eu prefiro morrer a obedecer você, ó rei. Eles morriam porque Deus mandava eles fazerem as coisas e eles até tentavam fugir. Mas o rei capturava e matava eles. Não é porque eles iam lá como... Muitos deles não é porque eles iam lá como mártires e falavam, eu vou aqui até o fim. Mas, na verdade, eles falavam o que eles tinham que falar, o rei procurava matar, eles tentavam fugir e não conseguiam. E morriam. Muitos aconteceram assim. Ou seja, o relacionamento de Israel com os seus profetas, com os profetas verdadeiros, era esse. Briga o tempo todo. Nós estamos diante do livro que relata isso. A guerra entre o profeta de Deus e o rei.
Os reis de Israel estavam sempre se desviando de Deus. Nós estamos estudando exatamente isso. E o Deus de Israel, diferentemente dos outros deuses, não oferece recursos, nem benefícios, nem dinheiro, nem saúde, nem riqueza em troca de adoração. Você adora não porque você vai receber algo em troca. Ou seja, não há nenhuma barganha entre Deus e ninguém. Ninguém, nem os profetas. Que profetas foram ricos? Me responde aí. Que profetas tiveram a saúde plena? Os profetas sofriam. Nem os seus profetas recebiam nada em troca das profecias. Nem dinheiro, nem riqueza, nada. Isso é a coisa mais estranha ao mundo. Se você analisar a história do mundo, isso é único. Só em Israel isso acontece. Você pode falar assim, não, mas os budistas, eles vivem uma vida de privação. Eles vivem porque eles querem. Eles que se expõem a isso. Eles vão lá e eles acreditam que isso é parte do processo de santificação ou a adoração deles, ou como é que eu posso dizer? Misticismo deles. Isso é parte do misticismo deles, eles serem pobres. Eles são, na verdade, a filosofia deles. Agora, a filosofia dos profetas de Israel não é que a filosofia deles era serem pobres ou viverem assim. O problema é que Deus não oferecia nada disso para eles. Deus não oferecia para eles em troca nada de dinheiro, nem nada assim. Então, pelo contrário, os profetas e sacerdotes de Deus pareciam sempre ter mensagens de condenação, repreensão contra os reis, e sempre estavam morrendo por causa disso. Sempre. Sempre. É difícil citar um profeta que não morreu. Né? Eu aqui, na verdade, não me vem nenhuma cabeça aqui agora que não foi morto por algum rei. E é claro que pode ter, mas eu não me vem nenhuma cabeça. Pelo contrário, esses profetas sempre estavam morrendo, né? Isso demonstra a distância, a separação entre os interesses dos reis de Israel e os interesses de Deus, representados por seus profetas. É isso que é o ponto central. Tratamos de profetas em reis. Aqui está o drama. Eu diria que aqui que está a questão principal no livro de Reis, crianças. É aqui que é o conflito. O conflito no livro de Reis, Deus está sendo representado pelos profetas e de forma alguma é representado pelos reis. E aí eu coloco de novo aquela antiga questão do livro de Juízes. Vocês lembram do final do livro de Juízes? Como é que termina o livro de Juízes? A última frase. Alguém lembra? Alguém pode citar? Quer ler na Bíblia aqui, Larissa? Vocês lembram? Vocês conseguem citar a última frase? Que é o tom central do livro de Juízes que nós colocamos? Tá aí, é só pegar e abrir. Que não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que desejava, né? Então, eu vou botar aqui a Larissa. A Larissa vai ler para nós o texto. Mas é isso mesmo, Wesley. Eu vou colocar... Lê aqui, Larissa. Lê aqui, Larissa, 25. Levanta aqui e lê. Lê em voz alta. 25 aí. Versículo 25. Lê alto. Versículo 25, lá, no final do livro de Reis. De Juízes, perdão. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Não é interessante? Naquele dia não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. O livro de Reis é a história dos reis. E os reis são essas pessoas que não têm rei e que fazem o que acham mais certo. Esse é o ponto que é estranho, porque parece que há uma promessa grandiosa de que um dia virá reis e esses reis conduzirão seu povo, mas quando nós chegamos na história dos reis de Israel, Lohane, os reis estão na mesma situação que Juízes. Que Juízes termina. Parece que a história não muda. Ou seja, é essa a tônica. Não há rei para os reis de Israel. Vocês entendem esse ponto? Isso é claro, não é algo tão complexo.
Então, o que isso significa? Significa que quando nós vemos os profetas, irmãos, os profetas são a voz do rei. Israel Israel era para ser uma terra, e isso era a promessa que Deus tinha feito a Moisés, de que o povo de Deus viveria o teocentrismo, ou seja, Deus seria o rei dos reis. Mas os reis não querem o rei, que é o próprio Deus. E o que acontece? Isso mostra a diferença entre o pensamento desses reis e como que eles não estão entendendo a vontade de Deus, os interesses de Deus, eles não atendem aos interesses de Deus. Olha só, tem uma questão interessante que quando a gente trabalha isso, né, a gente está percebendo que há uma dissonância muito grande entre o que é os reis em Israel e o relacionamento deles com os profetas, e como que os profetas buscam obedecer a Deus, e como que esses reis não sabem a vontade de Deus, não estão buscando a vontade de Deus. Olha só, tem a questão do sábado, né? Muita gente afirma que nós, né, que não guardamos o sábado, não agradamos a Deus. Por quê? Por não guardar o sábado, eles afirmam que guardar o sábado, né, é um mandamento do Antigo Testamento. E eles creem que guardar o sábado é aquilo que agrada a Deus. Por quê? Eles estão tentando obedecer à vontade de Deus, certo? Então, ao tentar obedecer à vontade de Deus, eles guardam o sábado. E nós, que separamos o domingo para a glória de Deus, eles dizem que nós não estamos obedecendo à vontade de Deus. E o que isso significa? Por quê? Por que nós guardamos o domingo? Alguém poderia responder isso de uma maneira rápida? Porque o domingo é o dia do Senhor? Isso, domingo é o dia do Senhor, mas por que o domingo é o dia do Senhor? Por que nós guardamos o domingo? Por que nós... Porque é o primeiro dia da semana? Isso, porque é o primeiro dia da semana, mas qual a motivação? Não? Porque olha só, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que é mais certo? Guardar o sábado, porque a Bíblia diz assim, 6 dias trabalharás e no 7º, né, no sábado, descansarás. Isso é uma ordem, está lá escrito, é um dos mandamentos, né? E por que nós não guardamos o sábado, então? Nós é desobediente. Porque nós é desobediente, a Lohane falou. Posso dizer que o motivo principal é a ressurreição. Isso é a razão, mas só que, olha só, a Lohane disse assim, Wesley, é porque nós somos desobedientes. E exatamente esse é o ponto central pela qual as pessoas que guardam sábado porque elas acreditam estarem obedecendo, não é? E não acreditam que nós não estamos obedecendo. Por quê? É a mesma coisa que está acontecendo com os reis de Israel. Os reis de Israel acreditam que a obediência deles está cativa à maneira com que eles relacionam com os profetas. Como que eles queriam relacionar com os profetas mesmo? Eles queriam que houvesse um relacionamento de acordo com o que o mundo relaciona, da mesma maneira. Só que não é o que nós estamos fazendo, não é que nós não estamos obedecendo. Desobedecendo, perdão. Nós estamos obedecendo. Nós guardamos o domingo porque nós somos obedientes à palavra de Deus. Olha só, a obediência nossa, ela não está baseada naquilo que nós entendemos do que é a vontade de Deus, simplesmente. A nossa obediência ela é baseada na totalidade da palavra de Deus, ou seja, o Novo e o Antigo Testamento. Nós não estamos ignorando o mandamento do sábado, como Wesley falou, né? O Novo Testamento mostra que os apóstolos estabeleceram, Larissa, o primeiro dia da semana, o domingo, como o dia do Senhor. E nesse dia eles se reuniam para adorar, cantar, pregar a palavra, ceiar no primeiro dia da semana. Isso está em Atos dos Apóstolos. Nós não estamos raciocinando sobre qual texto seguir, né? Nós não estamos raciocinando sobre num conflito aparente aqui. Nós estamos obedecendo aquilo que a Bíblia já está estabelecendo. Nossa obediência, ela não está baseada naquilo que nós achamos que é o certo, mas sim naquilo que a Bíblia estabelece. Se você não entendesse de forma alguma, como Wesley trouxe, né? Todas as nuances disso, por exemplo, que nós estamos, que isso é
porque Deus ressuscitou no domingo, certo? E isso completou a palavra de Deus, e que Deus é o nosso descanso, e que Jesus é o descanso, e que ele disse que era o descanso eterno, e que nós estamos descansando nele, que os apóstolos estabeleceram disso para honrar, estabeleceram assim para honrar a ressurreição. Ou seja, nós poderíamos dando respostas lógicas e fiéis à verdade. Mas se nós não tivéssemos essas respostas, mas, Wesley, nós tivéssemos o texto dizendo que os apóstolos estavam adorando a Deus no domingo, que os apóstolos estavam guardando o domingo e nesse dia cultuando e ceando, o que você faria? Mesmo se você não tivesse a resposta teológica pela motivação, Faria também. você obedeceria ou você raciocinaria e diria, não vou fazer, porque eu não entendo por que os apóstolos estão fazendo isso. Nós não temos que questionar a palavra de Deus. Na verdade, muitas coisas que nós podemos fazer, muitas vezes nós fazemos até meio que sem entender. Eu não vou... Até iria citar o exemplo, por exemplo, de oração. Tem certas coisas na oração que são irracionais. Irracionais, mas nós oramos. Por exemplo, você vai pedir a Deus, você vai contar, na sua oração você conta coisas a Deus. Como se eu não soubesse. Você chega todo animado e conta, Deus, hoje eu passei por isso e isso, Senhor, e meu coração ficou feliz, ou meu coração se entristeceu. Isso é coisa irracional. Você está dizendo para Deus coisas que Deus sabe, que na verdade nós que somos cristãos, é isso, coisas que Deus preparou no seu dia para você. Mas você não faz isso porque é uma lógica intrínseca na coisa. Você tem razões para fazer e elas estão ultrapassando o racional. Eu não vou entrar nisso para nós podermos caminhar, tá certo? Então é isso. Então nós estamos obedecendo a Deus e não desobedecendo. No entanto, o relacionamento dos profetas para com Deus era esse relacionamento de uma obediência que ia além do relacionamento benefício que os reis estavam procurando, que eles tinham dentro dessas questões. Então vamos continuar o nosso estudo. Elias então vence os sacerdotes de Baal, né? Esse foi o primeiro estudo de caso, tá, irmãos? Esse que nós estamos tratando desse primeiro estudo. Elias vence os sacerdotes de Baal, com Deus se mostrando o único Deus verdadeiro, e depois disso Deus envia uma chuva, porque teve uma seca muito grande, né? Pode colocar o próximo slide, Wesley, por favor. Nada muda, né? Nós temos Acabe mata um homem por sua vinha. Nada muda no coração de ninguém. Por quê? Há aquela grande demonstração dos profetas de Baal sendo envergonhados, Deus provando que Baal nem sequer existe, e depois Deus mostrando que é o único Deus verdadeiro, e depois Deus mostrando que ele enviou a seca, e ele quem enviou a chuva. Ou seja, tudo estava acontecendo por essa causa, mas nada muda. Acabe continua o mesmo Acabe. E o escritor diz algo interessante. O escritor do livro de Reis, presta atenção no que ele diz, Larissa. O escritor diz que não houve ninguém como Acabe na história dos reis, né? Que fosse submisso a uma mulher dessa maneira, porque ele era submisso a Jezabel. Certo? O ponto aqui, nessa central, né, é demonstrar como um rei de Israel pode ser infiel e descrente, e uma humilde gentia pode crer de coração no Deus de Israel, contemplando ambos milagres e maravilhas. É claro que eu estou estabelecendo nesse ponto o que Elias fez por aquela mulher, né? Fora do reino de Israel. Fora do reino de Israel. Ela creu e nem era de Israel. Ela creu e serviu a Deus e foi fiel e reconheceu Deus como verdadeiro. Agora, um rei de Israel, vendo os milagres que ele viu, vendo o fogo descer do céu, vendo a chuva cair depois da seca, ele não muda de vida. Ambos viram os milagres. Ou seja, Deus pode estabelecer isso dessa maneira. Então, o livro nos apresenta o sucessor de Elias. Eu queria estudar esses casos rapidamente,
Vamos estudar 3 casos aqui. O primeiro quando nós vamos falar agora de profetas. Presta atenção, Miguel e Larissa. Ouve. O profeta anônimo. O primeiro profeta anônimo que está em 1 Reis 13, nós já passamos por ele, certo? Nós não falamos, mas nós passamos. E o caso esse profeta, não tem o nome dele, ele repreendeu o rei Jeroboão, resultando na história da mão ressequida e o altar rachando. Vocês lembram disso, né? Mas o que acontece? A desobediência posterior desse profeta a uma ordem direta de Deus, após ser enganado por outro profeta, levou à sua morte trágica. E aquela cena da mula e do leão ao lado ilustra a importância da obediência simples e direta a Deus, contrastando com a desobediência humana, enquanto até os animais que seguem seus instintos estão obedecendo. Ou seja, atenção, Deus dá uma ordem direta para aquele profeta, né? Vai, profetiza contra Jeroboão e depois volta, não para em lugar nenhum e não come em lugar nenhum, não bebe água em lugar nenhum, só volta pelo caminho que eu te indicar. Ele foi e um profeta foi lá, um outro profeta disse que era de Deus, disse que Deus o tinha enviado lá, e ele vai lá e é enganado por esse profeta, e então o que acontece é que ele vai lá comer na casa desse profeta que o enganou, e Deus, através desse profeta que o enganou, diz: olha, eu disse para você não fazer isso, você fez, me desobedeceu e agora você vai morrer. Então ele foge, ele vai, monta no seu jumento e um leão vem e mata ele. E então os filhos do profeta vão lá, encontram ele no caminho, ele morto, e do lado dele um leão, e do lado do leão o jumento dele. E o leão não atacava o jumento nem nada. E é interessante, por quê? Porque há algumas questões a se levantar e a entender. O autor, ele quer demonstrar algo para a pessoa que vai ler esse livro. Ele vai demonstrar que a desobediência desses reis não é engano, queridos. Você não pode usar a desculpa de que você foi enganado, nem por um profeta. Ele está, na verdade, isso, nós estamos falando de reis. Ou seja, de certa forma, a pessoa que está escrevendo o livro, ele está dizendo: nenhum rei pode dizer nunca que foi enganado, nem por um profeta que estava do lado dele. Por quê? Porque se Deus estabeleceu aquilo que você deve fazer, nenhum profeta deve dizer algo contrário ao que Deus falou. E então Deus coloca a cena, né, da mula e do leão um do lado do outro, porque o instinto, como um leão glorifica a Deus? Como um leão faz aquilo que um leão deve fazer? Como que um leão obedece a Deus de certo sentido, né? Como ele é em sua natureza? Caçando a mula. E então o leão tem que desobedecer o instinto natural, porque Deus ordenou que ele desobedecesse o instinto natural dele, que era o quê? Matar a mula. Deus está dizendo assim: olha, você, profeta, tinha uma ordem simples e direta, e foi enganado. E ser enganado não te isenta de morrer porque você desobedeceu. Sua desobediência não tem desculpa, nunca vai ter. Porque até um leão obedece quando eu ordeno, contra os seus instintos, contra aquilo que é natural. Esse é o primeiro estudo de caso. Agora vamos para o próximo. Agora vamos falar, né, de Elias e de Eliseu, só estudando o caso também. Elias surge no meio da apostasia de Israel, né, como nós já vimos. Ele desafia o rei Acabe e a rainha Jezabel, que promovia a adoração a Baal. Elias profetizou uma seca terrível em Israel, foi milagrosamente sustentado por Deus. Na casa pela viúva de Serepta, nós lembramos, né, onde é que ele reviveu ela e todos aqueles milagres que aconteceram lá, provando-se, né, que Deus era o mensageiro verdadeiro e fiel. O clímax no confronto do Monte Carmelo, onde ele vence os sacerdotes de Baal, demonstra que Deus é o Deus de Israel e o único Deus verdadeiro em resposta à adoração deles. Ou seja, não interessa se você tem mais adoradores,
ou não interessa se existem mais adoradores de outros deuses, não, onde é que você vive. Não interessa onde você vive, todo mundo está falando algo contrário ao que Deus quer. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o único Deus. Então a história de Elias mostra um contraste até com a história que nós acabamos de ver, com a infidelidade do rei Acabe, isso demonstrando entre os profetas com a infidelidade desse profeta desconhecido, né, anônimo, né, que Elias teve uma missão muito mais difícil do que aquele profeta anônimo teve e obedeceu, foi fiel a Deus, foi infiel ao rei Acabe, creu em Deus e toda a sua história mostrando a viúva e o rei Acabe, demonstrando como que pessoas estão sendo transformadas por Deus enquanto esses reis, né, no livro de Reis não estão. O escritor diz que ninguém foi como Acabe, né, como eu disse, mas enfim, Elias, ele se sentiu sozinho, mas aí nós vimos que Deus demonstrou que tinha mais de 7.000 adoradores, né, que haviam separado. Mas aí a ideia é a seguinte: Deus quem separou esses 7.000 adoradores de Deus, que estavam entre o remanescente daqueles que em Israel, que estavam no povo de Israel. Escondidos no meio de Israel, havia 7.000 que não haviam se curvado. Irmãos, isso demonstra duas coisas. Primeiro, maravilhosamente, Deus está dizendo que ele separou 7.000 que não se curvaram. Elias não sabia, mas Deus separou esses 7.000. Mas também demonstra uma realidade gritante. Sabe qual é a realidade gritante? O que é 7.000 diante de toda a nação de Israel? É nada. Na verdade, é nada. 7.000 pessoas é uma porcentagem muito pequena diante de Israel. Nós ainda acreditamos, de certa forma, igual o IBGE. Né? O censo de IBGE fala quantos crentes tem no Brasil, né? Aí nós acreditamos que existe muitos. Né? Só que a maioria crê igual os adoradores de Baal. E então, o que Deus está dizendo é que ele separou 7.000 que não se curvaram à adoração em conjunto com Baal. Não é que eles adoravam a Deus e a Baal. Eles completamente ignoraram Baal e adoraram somente a Deus. Deus os preservou. É muito pouco. É muito pouca gente. Mas é o número perfeito, é o suficiente, porque foram os que Deus preservou. Que ele que disse. Foi os que ele preservou. E os que Deus preservou não podem ser arrebatados da mão dele. Esse texto, Jesus vai ecoar esse texto, quando ele diz assim, né, lá no Novo Testamento, lá nos Evangelhos. João. Oi? João 6. Isso, aqueles que o Pai me deu, ninguém os arrebatará da minha mão. São meus. Eu os preservei. Eu os preservei. É Jesus dizendo como no Antigo Testamento, como é o mesmo Deus dizendo a mesma coisa. Eu os preservei. Aqueles que eu os preservei não serão arrebatados da minha mão. E o último ponto, né, o profeta Eliseu. A continuidade do poder pelo profeta Eliseu. Eliseu sucedeu Elias e, como sucessor de Elias, ele realizou um ministério de poder com 14 milagres, enquanto Elias demonstrou 7, né? Mostrando esse poder contínuo. Deus manifestava sua presença com anjos e visões, por exemplo, carruagem de fogo, de acordo com as necessidades do tempo. Eu queria falar um pouco sobre isso, só que eu acho que não vou falar por causa do tempo. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: muita gente acredita que os anjos são como sei lá, as pessoas têm umas ideias assim, que a gente vê isso muito em desenho, acho que a gente vai acostumando com essas ideias. Mas, por exemplo, um anjo tem asinha, uns têm espada, outros parecem seres humanos. No caso de Eliseu, na época, no tempo de Eliseu, eles estavam sempre representados em carruagens de fogo. Por exemplo, Elias foi levado ao céu numa espécie de carruagem de fogo, né? Como a Bíblia diz. Ou seja, por quê? Por que está acontecendo isso? Significa que Deus faz carruagem de fogo para os seus anjos e eles ficam cavalgando carruagens e cavalos de fogo?
Não é que é isso. A cada tempo, Deus manifesta a sua presença, principalmente pelos anjos, depende da necessidade do momento. Como era nessa época em que carruagens e cavalos representavam poder para os povos da época, Deus estava apresentando os anjos dessa maneira, demonstrando que Deus possui poder e um exército dele, e que não interessa o exército do mundo, né? Nessa época, a Síria tinha o maior exército do mundo, e ela dominava quase que o mundo inteiro. Então Deus estava dizendo, vocês têm suas carruagens, mas eu tenho as minhas, muito mais poderosas. É basicamente isso, Deus de acordo com o tempo. Se fosse hoje, por exemplo, é só um exemplo, tá, irmãos? Parafraseando, Deus estaria os anjos estariam cavalgando, né, jatos, né, poderosos e tanques de guerra. É basicamente isso. Mas é só para Deus demonstrar que ele não precisa, né, de nenhum reino poderoso. Ele não precisa, na verdade, da Síria, mas ele também não precisa de Israel. Ele não precisa da adoração do povo de Israel. E ele separa um homem e depois 7.000 junto com ele, né? Ele separa 7.000 junto com ele e um profeta só. Ele podia separar 7.000 profetas, ele separa 7.000 que não curvaram e um profeta. Depois um profeta sucede esse um profeta. É assim que Deus faz. Ele está demonstrando seu poder. Nós temos a cura de Naamã, né? Vamos avançar, Wesley, por favor. Eu disse isso, né? Eliseu realiza esses total de 14 sinais, enquanto Elias 7, assim como Elias, né? Eliseu cura Naamã, um assírio, né? Ou eu estou falando assim como Elias, mas é assim como Elias abençoou pessoas de fora de Israel, Eliseu cura Naamã, um assírio, Sim. né? Para a humilhação de Israel. E o general Naamã, que era assírio, né, inimigo de Israel, a cura dele foi um ato que humilhou Israel, porque Deus demonstrou que podia abençoar um estrangeiro, enquanto seu próprio povo estava em pecado e passando certas dificuldades. Tinham doentes. Jesus próprio disse isso. Quantos leprosos haviam em Israel quando Deus resolveu curar Naamã, um assírio, comandante do exército assírio, que não era diferente de Israel? As pessoas às vezes podem até achar que Naamã era nobre, né? Mais nobre ou melhor que as pessoas de Israel. Não, ele era idólatra, adorava o Deus juntamente com o rei dele. Na verdade, ele tinha uma menina escrava na casa dele, que era de Israel. Esse cara era terrível. Ele não era bom. Ele não tinha nada agradável nele. Ele era pior, eu vou colocar assim, que qualquer pessoa em Israel. Por que Deus resolve abençoar ele? Oi? Então, concordando, realmente. Realmente, por que Deus resolve abençoar ele? Não é que ele tinha nada bom nele. Deus resolveu demonstrar que um homem desse pode crer. Como Paulo pode crer também. Porque a menina vem e fala e ele crê. Ele vai lá e acredita. Uma menina escrava falou comigo que em Israel tem um cara que pode me curar, que o Deus de Israel pode me curar através desse cara. Eu vou lá. Mas ele vai lá nós sabemos, acreditando que ele tinha que pagar dinheiro para esse profeta fazer esse milagre, porque era assim que se relacionava com os deuses e com os profetas. Você travava dinheiro e recebia o favor do Deus. E então nós vemos como que Israel é humilhada, todo Israel é humilhada, porque Naamã é curado e Deus não cobra um centavo. Ou seja, seria muito justo, né, Naamã ressarcir pelo menos Israel pelo dano que a Síria causou a Israel, né, dos anos de guerra que aconteceram ou que estavam pelo menos para acontecer, né, porque a Síria dominou Israel, levou escravos. Então Deus fala, eu não quero o dinheiro da Assíria de volta. A Síria, na verdade, é a minha Assíria, né? De maneira maravilhosa, Deus contrasta, né, a menina escrava de novo com o rei. Outra menina escrava, outro homem fora de Israel com o rei de Israel. Demonstrando que o rei não crê, mas Naamã crê.
O rei não crê, mas uma escrava confia em Deus. Lá, escrava. Ela não é livre, ela não está em Israel como o rei está, confiando. Eliseu também unge Jeú, né? No nosso próximo ponto do slide. Eliseu unge Jeú e cumpre a vontade de Deus, eliminando toda a família de Acabe. Só que o que acontece, né? Nos próximos slides, pode avançar, Wesley. Mas logo percebemos que ele usa isso para benefício próprio, né, Jeú, né? Ele começa a eliminar de maneira sistemática seus opositores. Isso desencadeia uma sucessão de assassinatos políticos no norte pela coroa, né? Próximo slide, Wesley. Aqui, irmãos, eu não vou tomar muito tempo, nós já vamos avançar para terminarmos. Eu queria dar um exemplo aqui, que era o que eu queria falar, que eu falei que eu ia falar hoje. As pessoas, elas não entendem por que Deus faz as coisas que Deus faz. Na verdade, elas não entendem o que está acontecendo no mundo. Então, como eu disse, muita gente acredita que Deus não está conseguindo controlar, por isso há tanto mal no mundo, caos, não é, Wesley? Tantas coisas ruins acontecendo, então é porque Deus não consegue controlar as situações. Já tem aqueles, Larissa, que acreditam que Deus está controlando sim, e que há um propósito para tudo que Deus está fazendo, e que uma hora ou outra nós vamos ver esse propósito, sabe? Quando acontecer algo bom e Deus revelar algo bom, então nós vamos ver as características de Deus. Só que a gente estava assistindo, eu e a Lohane estava assistindo The Walking Dead, né? Esses dias para trás, e tem uma cena do The Walking Dead muito engraçada que eu tava não estava planejando falar isso na aula, mas aí deu para capturar e colocar aqui. É a cura de Naamã, né, no caso, sublinha que as pessoas às vezes não entendem a mensagem de Deus, né, como ela seja clara. Olha só, tem essa cena no The Walking Dead que o Herschel, né, e o Rick estão conversando e está acontecendo uma pandemia, dentro do caos da pandemia de zumbis, tem uma outra pandemia na prisão que eles estão lá, estão morrendo, um monte de gente morrendo, e então o Rick é ateu, né, ele, desde o primeiro, só desde da segunda temporada a gente sabe que ele é ateu, mas o Herschel não, o Herschel ele é cristão, protestante. E ele diz que pro Rick assim, olha Rick, eu acredito que Deus tem um propósito ainda. Aí o Rick fala, você ainda acredita nisso, né? Fala, acredito. Eu não sei o que Deus quer fazer, né? Eu não entendo o que Deus quer fazer, mas eu espero que vai acontecer alguma coisa, algo bom vai acontecer, e nós vamos ver que Deus queria demonstrar algo bom. Então nós vamos sair dessa... Estava uma situação terrível, né? Nós vamos sair dessa situação e Deus vai demonstrar bondade e misericórdia quando nós saímos dessa situação. Ou seja, ele espera que o sinal bom, né, é o propósito divino. Ele vai ver, quando vier um bom sinal, ele vai ver o propósito divino. A ironia da mensagem, por exemplo, no The Walking Dead, que é mais irônica ainda, é que Deus já estava ali, eles já estavam numa situação caótica e destrutiva. Aí vem mais situação, porque eles já estão numa situação em que zumbis comem pessoas. Só que aí eles entram numa pandemia dentro da prisão e as pessoas começam a morrer de uma doença inexplicável. As pessoas não conseguem entender, principalmente, por exemplo, no Walking Dead, que se existe um Deus, né, no Walking Dead, né, eu pensaria assim, esse Deus está com muita raiva de nós. Ele está muito irado. E é isso que parece. Parece que esse Deus, na verdade, não odeia a gente. Tem alguma coisa errada conosco. Ou esse Deus é mau, ou nós somos muito maus. Se esse Deus é bom, como a Bíblia diz que ele é bom, se considerando Deus bíblico, então ele tem razões para estar irado conosco. Se eu não sei qual razão que é, eu deveria saber. Irmãos, o mundo é horrível. É morte, é assassinato, é tristeza, sequestro, é muitas coisas ruins que a gente pode citar aqui. Será que as pessoas não estão entendendo a mensagem? Sério que as pessoas veem o caos, veem a maldade humana sendo revelada, veem que o mundo que o mundo está quebrado, que o mundo não tem conserto, e passa-se ano após ano, as pessoas vão tentando soluções diferentes, e elas falam que a solução está na medicina, que a solução está na escola, que a solução está aqui ou ali na educação, veem que não está, e não estão entendendo a mensagem.
A mensagem é essa. Deus não tem uma outra mensagem que vai surgir do mundo. E o mundo, uma hora, como os espíritas acreditam, uma hora o mundo vai evoluir, né? E então vai ter um mundo de luz. Não, a mensagem é essa. Eu estou irado com vocês. O pecado de vocês é essa destruição toda. Vocês estão em pecado. Doenças é para mostrar isso. Vocês estão doentes. Quando a pessoa contrai uma doença, quando a pessoa pega uma doença e chega à beira da morte, é Deus dizendo: olha, eu vejo vocês doentes. É só para mostrar isso, essa mensagem. Certo? Tem algum comentário? Vocês têm algum comentário em relação a isso? É isso mesmo, meu irmão. E aí, quando, igual tá no slide aí agora, chega o tão prometido castigo ainda não completo de Israel, que é a captura pelo reino da Síria, eles ainda não entendem. Tem vários que ainda não entendem, né? Que falam, como? Por que estamos aqui? E alguns têm essa esperança também, né? Isso eu acho já no reino de Judá que mostra isso. Na captura do reino do sul. Não, nós vamos voltar, são só 7 anos, são só alguns meses, não sei. O outro profeta lá, falso, não sei com quem que ele estava contrariando, me fugiu a memória agora, acho que era Jeremias. Não, são 70 anos não, é rápido. É a visão do Russell, né? Não, isso aqui é ruim, mas isso é tudo para mostrar que em breve vai vir. Não. E muitos em Israel, mesmo capturados depois, destruídos. Israel destruída, ainda, e olhando para os dias de hoje, o pensamento moderno, o homem ainda tem coragem de falar: como Deus, se existe um Deus, como ele pode fazer isso? Como tem crianças sofrendo? Como ele permite tanta a fome e a miséria? Esse Deus é mau. Olha só, que loucura. É a mesma coisa. Inverte a mensagem. Inverte a mensagem. Por quê? Porque nós somos os deuses, né? Essas pessoas são os deuses, e eles são o bem absoluto. Então, se tem um outro Deus os castigando, e eles são bons, obviamente esse Deus é mau, né? Se esse Deus está castigando nós, seres humanos, que somos bons, então esse Deus tem que ser mau. Exatamente, esse é o ponto central. E o livro de Reis foi escrito para poder dizer para o povo de Israel: vocês não entenderam a mensagem. Eu vou ter que desenhar, porque o livro de Reis ele desenhando isso. E Deus o tempo todo mostrando essa mensagem. A mensagem é: vocês estão aí cativos, porque o livro de Reis foi escrito durante esse período do cativeiro e a saída do cativeiro, né? Quando eles estavam sendo libertos, e enquanto eles estavam no cativeiro, enquanto eles estavam sendo libertos, nesse período que estava saindo de lá. Estava dizendo: vocês estão aí por causa disso. Essa é a razão porque vocês estão sendo cativos. O livro de Reis está dizendo: Deus é bom no cativeiro de vocês. Deus é bom por causa do castigo que ele colocou vocês, demonstrar a bondade deles, porque olha como vocês são. Olha como Israel é. Os reis de Israel são um reflexo do povo de Israel. E juntar todo mundo, rei e povo, eles obedecem, não tem um rei que os faz obedecer, não seguem um rei verdadeiro que os deveria fazer obedecer. E um outro ponto aqui, o castigo foi cheio de graça, era para ser muito pior. Cheio de graça. Nós vamos lá para o livro de Oséias, né, nós percebemos o que Deus fez com Israel, que não teve nenhum rei bom, que ele ainda congrega Israel com Judá no seu povo. Ele revela isso lá. Alguns, né, o remanescente fiel, alguns de Israel, eram sim povo de Deus, né? Elias e os 7.000, e enfim, no meio disso tudo, o castigo que Israel merecia era muito maior do que o que ele mereceu. Essa destruiçãozinha da terra deles, cativeiro da Síria, isso ainda não era o cálice da ira de Deus.
Não é o inferno ainda, né? E aplicando isso para nós, a mesma coisa. Qualquer castigo que nós recebemos aqui, meus irmãos, não, não são suficientes. Nós merecemos mais, né? São A cheios Jaqueline passou recentemente pela dor do parto, um parto difícil. A Kel Ah, acompanhou ela, então lembrou de como que foi na época dela. O Rani teve aí, alguns partos, né? aham. Raquel vai estar se aproximando de outro. E uma boa reflexão é a maior dor que uma mãe sente no parto ainda não é o que ela merece da ira de Deus. Ainda tá cheio de graça, né? Qualquer É, castigo, qualquer doença, morte, pobreza que nós recebamos, isso no caso do cristão, eu ainda coloco um ponto a mais, porque é o seguinte, no caso do cristão, qualquer castigo, entre aspas, que ele sofra, por exemplo, qualquer doença, Deus usa essas doenças, essas dificuldades para reverter em glória a ele, de maneira que é, esse cristão consiga adorar a Deus naquela situação e demonstrar a glória dele. eu tô E no chamando de final, castigo, mas é, mas, o seu livro, a sua epístola lá, no capítulo 1, Tiago, no capítulo 1, ele fala que ele chama de provação, né? as As provações provações geram perseverança. produzem perseverança. A É, aprovação em si é um benefício para o cristão. é, A isso, perseverança, ela é o benefício em si. Não é que é, a perseverança vai gerar um benefício. Pela perseverança eu vou ser verdade, beneficiado. A verdade. perseverança é um benefício. Você está dizendo assim para o mundo: eu aguento, não porque eu aguento, mas porque eu persevero, Deus me faz perseverar. Então, ou seja, tudo aquilo que o homem sofre, no cristão, o objetivo é levar ele a adorar mais a Deus. E aí, pensa só, um exemplo aqui que parece ser meio mórbido, mas é um exemplo real. Minha esposa, a Jaqueline e a Raquel não mereciam ter os partos bem-sucedidos, né? Elas É, não mereciam passar por esse parto e saírem desse parto. Mas, sim. enfim, graça foi que elas passaram pelo parto e agora podem criar seus filhos, graças a Deus. Mas se elas morrem no parto, o que a morte faz com elas? Coloca elas onde? Do lado do Pai, É, em Cristo. Nada nesse mundo com cristão é perda. é o filho de vocês, né? Vocês não conheceram. O filho que nós não conhecemos não é perda. Ou seja, a tristeza que vem disso, ela deve gerar em nós uma alegria, que é, nós temos um filho. Eu merecia ter esse filho? Não merecia. Eu merecia ser infértil. Eu não merecia propagar o meu nome ou o meu sobrenome. Eu não merecia estar com a mesa cheia de crianças. Isso tudo no cristão gera adoração e não gera tristeza, ou não gera ele, ai, por que estou sofrendo isso? Eu estava conversando com a Lohane esses dias, é exatamente isso, né? O cristão, usando uma frase do Josemar mesmo, o cristão verdadeiro, ele vive dizendo assim, né? Nós merecemos o inferno. Você tem que né? pôr ele, né? Nós dizemos isso até ficar com dor de cabeça e falar, por que Deus me deu essa dor de cabeça? Nossa, que difícil. É mais ou menos assim que acontece. Mas nós não temos o direito, e irmãos, desculpem até o tempo, nós já passamos bastante do tempo, né? Me perdoem, mas nós não temos o direito de dizer que nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo no mundo porque estamos vendo maldade no mundo. Nós deveríamos ser as pessoas a gritar para o mundo: está acontecendo isso porque Deus está dizendo que está irado. Deus não está querendo trazer desse sofrimento uma reviravolta prazerosa que vocês vão ver e olha, então Deus queria. Não, a mensagem é essa. Não tem uma mensagem por trás do sofrimento. No cristão, sim, o cristão no sofrimento
gera uma mensagem de prazer, mas para o mundo a mensagem é essa: estou irado. O cristão deveria estar dizendo isso. E não fazendo aquelas bobagens, né? Quando eles vão, de certa forma, evangelizar, falar, Jesus te ama. Não, eles devem dizer, Deus está irado. Veja o mundo. Veja como está acontecendo as coisas. Se o mal não é suficientemente mal no homem, olhe os maus que acontecem, que estão ali por fora, né? Por exemplo, doenças, animais selvagens matando pessoas, o clima mata pessoas, falta de água, falta de comida mata pessoas. Isso eu falo de maneira natural, e então é Deus dando essa mensagem. Vamos avançar o slide, Wesley? Então os escritores explicam, né, eles param e explicam que isso se deve ao fato de terem abandonado ao Senhor, né? E no sul e em Judá somos apresentados a 2 bons reis, né, que contemplaram a lei e fizeram restaurações e reformas e que tentaram recuperar o culto. Ezequias destrói os altos e imagens, né? E Josias faz uma reforma baseada na meditação e na lei. Pode avançar. Mesmo assim, o reino chegou a um ponto que não há mais volta. Manassés é terrível. O rei é terrível. Um rei que faz abominações em Judá, né, Manassés? Terrível rei que faz abominações. Deus acendeu sua ira justa e santa, e Judá também é exilada na Babilônia, né, no Egito. O ponto aqui está mais claro quando nós fizemos esse estudo de caso, né, quando estudamos os profetas, né, nós vamos ver melhor, mas nesses estudos de caso nós já vimos um pouco, né. O livro encerra nos mostrando uma história que a princípio parece isolada, mas tem como função mostrar a graça de Deus para com Davi. Vamos ver a história. Um homem da linhagem real recebe o favor do rei da Babilônia e come em sua mesa como Mefibosete, né, até o dia de sua morte. O ponto aqui é mostrar que Deus controla a história e tem seus propósitos para o seu povo, nada está fora do controle dele. E, como eu disse, Deus tem propósitos para o seu povo, os 7.000, né, que ele separou. O Elias, o resto do povo está exatamente recebendo a mensagem que é: estou irado. Deus segue fiel às suas promessas e em contraponto ao seu povo infiel, e nós esperamos, né, a espera pelo descendente continua. Irmãos, há uma grande questão que é a seguinte: quando chega no final do livro de Reis, nós vemos alguns bons reis, né? Vocês já perceberam isso? Que lá no final do último livro, nos é demonstrado alguns bons reis que fazem boas coisas, mas isso não aplaca a ira de Deus. E por quê? Por que isso não aplaca a ira de Deus? Não parece que deveria ser assim? Por exemplo, eu sei que teve muitos reis maus, mas então finalmente chega aquilo que Deus quer. Deus não quer que o povo seja obediente, não seja idólatra. Não é isso que Deus quer, Lohane? Deus não quer que o povo adore a Deus somente. Então chega reis que fazem essas reformas. E por que não aplaca a ira de Deus e Deus ainda condena Israel? Para a gente adiantar, para a gente não perder tempo, né? Porque já passamos do tempo, é porque não existe essa balança que as pessoas acham que alguém faz um mal e então vai vir um que vai fazer um bem, que vai balancear a coisa. A Bíblia nunca, em momento nenhum, apresenta isso. Olha, a sociedade, até mesmo algumas religiões cristãs, né, e popularizaram essa ideia de balança, de uma balança moral. Mas se você fizer o bem, você será salvo. Ou ainda que uma boa ação pode compensar ou aplacar essa má ação anterior. Essa noção, né, sugere, né, que é possível equilibrar a própria conta com Deus através de métodos pessoais. E assim as pessoas acreditam até que, quando elas lerem Reis, se nós analisarmos esse ponto de vista, nós acreditamos que poderia ser o equilíbrio, ou pelo menos a resposta que Deus estava esperando, né? Um rei, porque não é isso que nós aguardamos, agora um rei que fará o certo. Então nós temos alguns reis que fizeram o certo e ainda assim não deu certo, porque não existe balança.
Não existe a ideia de que você faça algo que vai compensar o mal que você fez. A Bíblia nunca sugere que as boas obras podem compensar ou anular pecados. Isso não tem lugar nenhum na Bíblia que se você fizer uma boa obra, você pode pagar pelo seu pecado. Deveria, ao menos, as pessoas serem honestas e encontrar um texto que dissesse isso. Pelo contrário, ela mostra que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, você está sob a obra, ela parte não de um bom Wesley, mas do mau Wesley. E o mau Wesley, ele está destituído da glória de Deus, ele não tem acesso a Deus. Sua má obra, ela não atinge a Deus por causa do seu estado de destituído, né? O autor de Hebreus ainda vai dizer que sangue de bois nunca podem pagar. Ou seja, todos os sacrifícios do Antigo Testamento, nenhum sequer pagou por nenhum pecado. Nenhum. Nunca, jamais. Nenhum cordeiro imolado pagou por nenhum pecado. Tudo sombra. Era tudo sombra, estava apontando para um que faria a obra de restituição. Ou seja, essa ideia de uma balança que vai fazer finalmente, que você fizer o bem, você finalmente... Você teve uma vida horrível, mas você começou a fazer o bem. Isso não existe na Bíblia. Não existe ideia de uma boa obra aplacando a ira de Deus em momento Tiago, nenhum. Então, na epístola de Tiago, ele também vai falar que quem desobedece um mandamento já quebrou toda a lei, né? Quebrou toda a lei. O argumento de Paulo em Romanos 3:23 é que todos pecaram e o pecado deixou eles destituídos da glória de Deus. Ou seja, não tem mais acesso à glória de Deus. Então, a boa ação dele não atinge Deus, porque ele está fora. Para que a boa ação dele atinja a Deus, ele tem que ser reinserido. Aí ele pode praticar uma boa ação que agrade a Deus. Fora de Deus, nenhuma boa ação pode agradar a Deus, porque ela está sendo feita de um patamar de destituição. É isso que o texto de Romanos 3:23 está querendo dizer. Todos pecaram e estão agora destituídos da glória de Deus. Então não há como pagar, apesar da Bíblia nunca dizer que nem num estado de inserção no corpo de Cristo, a sua boa ação faz e coopera com qualquer benefício seu em relação a Deus, apesar de não ter isso na Bíblia, não tem isso nem nesse caso. Então, quanto mais fora, né, destituído da glória de Deus, fora da glória de Deus. Certo? Então, nós esperamos por um descendente porque nós não podemos comprar a glória de Deus. Os reis não conseguiram comprar o favor de Deus. Os reis estavam completamente fora da glória de Deus. Eles estavam contra os profetas. A história de reis é reis versus profetas. É profetas sendo mortos. Nós vamos ver que desse período, muitos dos profetas, nós vamos estudar nos profetas, estavam vivendo nesse período e foram mortos. Era reis versus os profetas. Os profetas eram a vontade de Deus. Então, nós vemos essa história desse rei, né? Esse homem da linhagem real, que demonstra como que Deus está no controle das coisas. E que você deve confiar que um dia um rei vai comer a mesa por graça, né? Como vai comer a mesa da Babilônia, ele vai ser reconciliado, né? Vai viver em uma reconciliação com a Babilônia, ele não vai viver lá cativo, ele vai se apresentar lá de maneira digna, né? Na Babilônia. E Deus quer demonstrar que ele está controlando a história e que nós esperamos por esse descendente. E o livro encerra, né, nos mostrando essa história maravilhosa. Enfim, o que nós estamos esperando ainda é o descendente, porque esse livro termina, e ele termina de maneira, ainda, apesar dessa história linda, né, ele termina sem o Messias.
Ele termina com Israel voltando para casa, de certa forma, né, porque nós vamos ver isso depois, mas ele termina, de certa forma, sem uma solução, apenas apresentando a ira de Deus e que tudo o que está acontecendo é Deus falando: estou irado, estou irado. Vocês não fazem direito, vocês não E obedecem. estou no controle, né? Eu estou Isso. irado e eu continuo no controle. Exatamente. Tudo o que está acontecendo nesse livro não é um caos. Eu estou controlando a história, sim. É a maneira com que eu estou controlando a história. Eu controlo a história pela espada. Eu controlo a história pela morte, pela destruição. Eu controlo a história dessa maneira, chamando uma outra nação ímpia e dando favor a pessoas de outras nações. É assim que eu controlo a história. Humilhando vocês muitas vezes, né? E é assim nós terminamos, certo? Graças a Deus. Então, irmãos, tem algum comentário para nós encerrarmos? Lohane? Wesley? Não, meu irmão, perfeito. Várias lições, assim. Várias lições dessa aula de hoje, especialmente desse final. Graças a Deus. Amém. Então vamos encerrar, eu vou estar orando e nós encerramos a nossa aula de hoje. Querido Deus, nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos permitiu participar mais uma vez, né, juntos, e também a aula, quem visitar essa aula, também que o Senhor possa estar abençoando, porque sabemos, Senhor, que não há algo místico na reunião dos santos. Não há algo místico na reunião eu, Wesley, apesar de estarmos separados, mas temos a tecnologia para nos unir, nossas famílias se reuniram de certa forma. Então o Senhor não vai abençoar só porque estávamos aqui. O Senhor pode abençoar, Pai, as pessoas quando elas ouvirem essa aula, quando acessarem essa aula, o conteúdo, e serem abençoados pela verdade. Assim como, Senhor, nós somos abençoados não porque estamos no mesmo dia, na mesma hora, na mesma sala que Paulo, mas somos abençoados por aquilo que Paulo escreveu e deixou para nós, e hoje nós podemos ter acesso a ler. Mas somente, Senhor, se lermos. Ó Pai, somente se nós tivermos acesso, se acessarmos lá e prestarmos atenção e respeitarmos aquilo que foi escrito, mas sabemos, Senhor, que o Senhor, se quiser, fará isso em nós, fará com que essas lições, como Wesley disse, fará com que essas lições estejam em nossos corações e sejam aplicadas por nós, e nos dê paz em saber que o Senhor controla todas as coisas, nos dê paz sabendo que o mal no mundo é uma mensagem do Senhor, e que nós não estamos fingindo que não estamos vendo, ou estamos esperando que o Senhor fará algo que nós, na nossa cabeça, é bom, né, e demonstrará para o mundo que algo, mas sabemos que o Senhor já está demonstrando, já está dando uma mensagem, só que o mundo ignora. Ó Pai, nós não o ignoramos. Sabemos que o Senhor é irado, sua santa ira é pura, verdadeira e justa. Não recaia sobre nós, Pai, imploro. Que recaia graça como tem recaído, até nas doenças, até nas situações ruins, que recaia graça e nós possamos lidar com essas situações glorificando a Ti. Não nos faça ser como esses reis e tampouco seremos como os profetas, Pai, com aquela resiliência toda, mas faça-nos, Senhor, como aqueles que leram esse livro, reconheceram a sua maldade e se arrependeram. Reconheceram que fazem parte de Israel, os que leram esse livro na época, e viram que foram maus e que bateram no peito e disseram: fomos nós, Senhor. E se arrependeram e disseram: nunca mais, vamos te obedecer agora, vamos confiar em Ti. Que sejamos assim, que nós possamos dizer isso, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe.